Boa tarde, meu nome é Emanuele, sou professora da Escola de Gestão em Negócios, coordenadora do curso de Administração, e estou hoje aqui com o Giovanni para conversarmos sobre um assunto mais descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre séries e gestão, o que as séries nos ensinam, sobre tudo que a gente aprende dentro da sala de aula também, e especialmente para a gente conversar sobre La Casa de Papel e tudo que a gente pode aprender com a trajetória dos personagens e com a série como um todo. Antes de nós começarmos essa discussão, vou passar a palavra para o Giovanni, para o Giovanni poder se apresentar também. Ok, obrigado, Manu. Gostaria de dizer que é uma grande honra participar deste evento da Unicinos do Conecta Mais, que eu acho que é bastante interessante para movimentar a comunidade acadêmica nessa época tão complicada que a gente está vivendo, né, de pandemia de coronavírus. Meu nome é Giovanni, eu sou professor de ensino superior, eu atuo nos cursos de MBA em gestão empresarial e também no MBA em banking na Unicinos, e para mim é muito legal a gente poder traçar um paralelo entre as séries, né, que são tão queridas por todos aí, em relação ao ambiente organizacional que a gente está acostumado no dia a dia. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal, bastante produtivo. Legal, Giovanni. Quero aproveitar e avisar todo mundo que embaixo ali no link da descrição do YouTube, você tem acesso ao link do Teams. Caso vocês queiram interagir conosco, mandar comentários, perguntas, por favor, abram o link. A gente vai ficar muito feliz se a gente puder fazer essa interação com vocês. Bom, começando então, falando sobre La Casa, vamos pensar em fatores, aprendizados que La Casa traz então para a gestão, para a nossa gestão, para a gestão das empresas que a gente trabalha. Giovanni, um primeiro ponto que eu acho muito legal é a formação de equipes com o perfil correto. No início da série, e lá vou eu, né, começando a falar, mas tentando não dar muitos spoilers. É difícil, mas vou tentando. O professor, ele faz uma seleção da sua equipe com o perfil necessário para a tarefa que ele precisa, né, para a finalidade específica. Então, um líder, ele tem que ter essa noção de que perfis são importantes e aliar esses perfis aos seus objetivos e a forma com que espera conduzir o seu negócio. Para ti faz sentido isso no início da série? Olha, para mim faz todo sentido, na verdade, né? Se a gente levar em consideração de que, claro, a gente está analisando uma série cujo objetivo, e isso eu acho que não é spoiler para ninguém, né, é praticar atos ilícitos. É claro que a série conduz a forma desses atos de uma maneira tão bacana que a gente acaba tendo empatia e acaba se solidarizando com esses personagens, né, com o que ocorre na série. Mas é importante a gente ver que, veja bem, você tem que reunir uma equipe para praticar algum ato ilícito e audacioso, né? Então, tu não pode recrutar um monte de santinho, né? Tu não pode recrutar um monte de pessoas que, né, não estão dispostas a fazer algo um pouco mais forte, até mesmo para sobreviver. E é interessante que o professor, né, que é digamos assim, o protagonista da série, a mente por trás de tudo aquilo que é feito dentro da série, ele busca pessoas com perfis bem diferentes, mas com algumas coisas em comum. Os objetivos dessas pessoas, eles são em comum, né? Ou seja, todos querem ficar ricos, querem ganhar dinheiro, querem conquistar a sua independência financeira, mediante, obviamente, algo, né, ilícito, mas que estão dispostas a até mesmo se sacrificar por conta disso, né? Então, são pessoas com um objetivo comum. É claro que ele tem também uma equipe bastante heterogênea, bastante, digamos assim, interdisciplinar. Tem um especialista em armas, tem um especialista em explosivo, tem especialista em informática, né? Tem pessoas especializadas dentro daquilo do que é necessário para que eles atinjam o objetivo. Mas veja que é muito importante que todos tenham o mesmo objetivo e todos tenham ciência desse objetivo.
Isso é algo bastante importante e que a série deixa muito à vista isso. A gente consegue perceber, né, no processo de recrutamento, lá no primeiro episódio, né, lá na primeira temporada, a gente já consegue perceber a preocupação do professor com isso. E eu acho bastante interessante, né? Isso a gente tem que ter em mente que, dentro de uma organização, todos têm que tocar, né, de acordo com a sinfonia escrita. A gente não pode cada um ir para um lado, a gente tem que seguir o mesmo objetivo. Do contrário, como é que a gente vai, como é que uma empresa vai ter sucesso? Tem que todo mundo trabalhar em torno do mesmo objetivo. Eu acho que isso é um elemento bacana da série, que faz com que a gente entenda de uma forma lúdica, de uma forma prática, a importância que é trabalhar todos juntos pelo mesmo objetivo, mesmo que tenhamos personalidades diferentes, pessoas com conhecimentos diferentes. Quando se luta junto, a gente consegue alcançar o objetivo. Vou aproveitar a tua fala e falar duas anotações aqui que eu tinha feito sobre os aprendizados da série com a gestão, que é exatamente a questão do time com habilidades heterogêneas e o propósito bem definido. Bom, um time com habilidades heterogêneas, mesmo o professor tendo muito claro o que ele queria, qual que era o objetivo final dele, ele não se preocupou em buscar pessoas que eram muito boas em todos os fatores. Ele procurou pessoas com habilidades totalmente diferentes. A gente tem pessoa com um foco em força, porque iria precisar para derrubar pedras, para fazer escavações, etc. Liderança, porque era necessário isso, né, durante o assalto, ainda mais tendo em vista que eles também estavam se expondo a uma situação estressante. Então, uma pessoa com as habilidades de liderança naquele momento seria essencial para a constância da equipe também. Conhecimento específico de informática, conhecimento em armas, conhecimento em escavação, persuasão, versatilidade. A gente tem habilidades totalmente diferentes, mas que quando colocadas sobre o mesmo contexto e todas essas pessoas estando alinhadas ao mesmo propósito, a equipe funciona e eles conseguem chegar ao objetivo final. E aí a gente entra na questão do propósito bem definido, né? Claro que, quando a gente fala da série, vamos deixar bem claro aqui que não estamos incentivando ninguém a assaltar um banco nem fazer atividades que não são lícitas, né, ou não são éticas, por favor. Estamos só exemplificando porque faz parte de todo o contexto da série, é uma série divertida que todo mundo acabou assistindo. Mas, de uma forma ou de outra, eles tinham um propósito super bem definido. E mais do que ter o propósito super bem definido, e é uma tarefa muito importante da organização, do líder, e também da transformação e trabalho das equipes, em incorporar esse propósito, né? Em se sentir parte do desenvolvimento de um objetivo, do propósito, para que todos possam caminhar juntos e trabalhar juntos para chegar no objetivo final. O que você acha disso? Eu acho que exatamente, né, toda essa questão relacionada a imputar nas pessoas, né, qual é o verdadeiro objetivo, né, a gente entra, inclusive, em um próximo link, que seria a capacitação. O professor, eu não sei se, né, a gente obviamente não quer entregar spoilers da série, faremos o possível para que isso não aconteça, né? Mas é difícil quem não tenha visto essa série ainda, foi um estrondoso sucesso do Netflix, né? Tanto que já está indo para uma quarta temporada, né? Estamos no hiato da terceira temporada. Veja como o professor, eu não vou dizer perder tempo, porque não é uma perda de tempo, para mim eu considero um ganho. Ele passa boa parte, depois que faz toda a contratação do pessoal, recrutamento, seleção do pessoal, ele passa uma boa parte do tempo tentando explicar direitinho o plano, né, falar como as coisas devem seguir, o que vai dar certo, o que pode dar errado, né, o que eles têm que fazer no dia a dia, que tem que ter paciência, que tem que ter perseverança, que eles estão preparados, inclusive, para aquilo que possa não dar certo. Isso é algo muito importante dentro de uma organização.
planejamento, capacitação, isso é primordial. Capacitar as pessoas para aquilo que elas precisam fazer. Então, boa parte da série, lá no começo, né, isso tanto na primeira, segunda e na terceira temporada, a gente percebe que a todo momento o professor incentiva para que todos os membros do grupo, eles se capacitem ao máximo possível nas tarefas que eles precisam executar. E isso, para quem olhou a série, se mostra um elemento muito importante para que as pessoas consigam executar as suas tarefas, as suas atividades diárias. Então, esse investimento, né, de tempo em capacitação, ele é muito, mas muito importante dentro das organizações de hoje. Eu costumo ver, Manu, eu não sei se tu tens essa experiência também, tanto academicamente quanto profissionalmente, trabalhando dentro das empresas, a gente costuma verificar que muitas empresas não se preocupam em investir tempo para capacitar os seus profissionais. Por conta disso ocorre o quê? Turnover. Né? Muitas vezes a gente, por melhor que seja o nosso processo seletivo, pode não dar certo. E aí o que a gente faz? Ah, não deu certo, a pessoa não conhece, troca. Mas por que não investir na capacitação? Muitas vezes tu tem uma pessoa boa, que se receber o treinamento adequado, ela pode dar condições, ela pode ter condições de dar a resposta que tu necessita. Né? E é muito mais barato tu prestar essa capacitação, tu imputar essa capacitação nas pessoas, né, para que tu faça essa capacitação e as pessoas possam desenvolver competências para executar as suas atividades no dia a dia. Então é algo muito importante também. Super concordo contigo. E realmente é verdade essa questão do turnover, e a gente pode pensar em 2 pontos, né? O primeiro é algo super desagradável para a empresa, algo que gera gastos financeiramente, né, também. E vamos lá, a gente sabe que toda pessoa, todo indivíduo terá uma curva de aprendizagem, independente do lugar onde esteja inserida. Então, investir em capacitação realmente é algo que várias empresas deixam de fazer e seria algo muito importante. Às vezes, Giovanni, eu até vejo na questão de consultorias. As empresas muitas vezes pagam e vão buscar fora um conhecimento que poderia ser estimulado e realizado internamente. Então, acho que a questão da capacitação é muito legal para a gente pensar, tanto nessa questão de fazer todo esse investimento no funcionário, ser um investimento constante, porque não estar sempre atualizando o seu colaborador, isso pode ser também algo muito legal para ele, pode ver como um benefício, né? Pode se sentir mais valorizado dentro da empresa, e daqui a pouco isso pode te eliminar como empresário até a forma onerosa de ter que buscar consultorias e serviços fora. Então, por que não, né, incentivar a sua própria equipe? E aí, junto com isso, pegando bem essa questão da capacitação, algo que o professor parece fazer meticulosamente é a delegação de tarefas e estabelecimento de metas individuais. Clássico da gestão de pessoas, muitas vezes o que o líder faz tenta centralizar as tarefas, pensando, não vale a pena passar, vou perder um pouquinho de tempo e vou fazer isso daqui, eu mesmo resolvo. O professor, ele sabe que a participação no assalto dele vai ser uma participação super pontual e ele precisa saber delegar, e delegar de forma diferente para todos. Mais do que isso, ele precisa estipular as metas. Cada indivíduo vai ter uma meta completamente diferente e todos têm a ciência de que eles precisam executar o seu objetivo, a sua meta, para não prejudicar a atuação de um outro colega, de um outro colaborador, pensando dentro da empresa também. Então, acho que isso é algo super simples, a gente já discute faz um tempão, né? Dentro da sala de aula, pelas disciplinas, mas é algo muito importante, saber delegar e saber estabelecer metas. Vamos lá, na dúvida, um colaborador novo chega na empresa e não tem metas claras, não tem um objetivo claro do que ele precisa fazer, qual que vai ser o primeiro movimento dessa pessoa? Essa pessoa tende a se recuar.
tende a ficar um pouquinho mais quietinha, né? Ela não vai ter um protagonismo da noite para o dia dentro da empresa. Então, essa pessoa ter uma noção do seu horizonte, do que se espera dela, das metas que são propostas a ela, isso pode ajudar até no desenvolvimento do indivíduo, né, como profissional. O que você acha? Isso, eu considero isso também uma importância muito grande dentro do processo. Infelizmente, né, Manu, a gente vê que muitos gestores, muitos empresários, muitos líderes, muitas vezes, né, dentro das organizações, eles acham que delegar a tarefa é tu jogar algo para alguém fazer. Ah, vou me livrar disso aqui, né, vou jogar lá para o fulano, e era isso. Quando, na verdade, quando eu delego alguma coisa, eu ainda sou responsável por aquilo, né? Então, eu preciso delegar bem, eu preciso cobrar. Se eu entreguei uma tarefa, uma atividade para alguém fazer, eu preciso efetivamente cobrar essa pessoa. Eu preciso fazer com que essa pessoa, saber que essa pessoa está efetivamente realizando aquilo que eu passei para ela realizar. Por isso a questão das metas também são muito importantes, né? Estabelecer metas individuais para cada um. Então é muito interessante porque para alguns, né, dos integrantes do grupo, né, que procedem com o assalto, são metas bem distintas. Alguns deles querem ficar ricos, outros querem pegar o dinheiro e curtir a família, outros querem, né, estabelecer um outro tipo de negócio, ou legalizar um negócio ilícito que já tem. Então é bastante interessante, né, que o professor ele tem essa habilidade de colocar na cabeça das pessoas muitas vezes aquilo que elas querem ouvir. E isso não é um absurdo se a gente for pensar do ponto de vista organizacional. As pessoas têm metas individuais, né? E o que a gente precisa fazer é delegar as suas atividades, imputar essas metas específicas para cada uma das pessoas, mas também tentar fazer uma ligação com a meta individual dessa pessoa. Bom, se a empresa atingir determinada meta, eu vou ter condições de te pagar um salário melhor, eu vou te poder pagar talvez uma participação nos lucros melhor, a empresa vai ficar sólida, vai ficar forte e todos vão lucrar com isso. Eu acho que isso falta para o empresário, para o gestor de hoje, né, ter essa compreensão de pensar o quão importante isso é para a vida do empresário. A série traz muito forte isso, né? Traz muito essa questão. Quando pequena questão da primeira temporada, tem um personagem de nome Berlim, todos os personagens têm nome de capitais, né? De grandes países aí. E a gente percebe que o Berlim ele tem já recrutado como uma pessoa, né, de liderança forte, mas tu pode ver que algumas tarefas não foram delegadas para o Berlim, porque o professor entendia, olha, o Berlim não é o cara certo para fazer isso, né? E aí delegou para outras pessoas. É claro que pode haver um conflito no processo, eu acho que isso é uma questão que a série traz também, a questão do conflito interpessoal, e que acontece também nas organizações. Eu acho legal isso, porque não vamos pensar, gente, que a empresa é um mar de rosas. Claro que não é, a gente sabe que não, né? Não é fácil trabalhar em grupo, é muito difícil. E aí é que está a grande sacada. Eu costumo dizer para os alunos em sala de aula, geralmente, o seguinte, até para as equipes que eu trabalho. Trabalhar com logística, teoria logística é barbada. Trabalhar com folha de pagamento, beleza, folha de pagamento tu sabe fazer um cálculo, tu sabe que impostos tu tem que destacar, facinho, facinho. Agora, lidar com pessoas, o grande diferencial do administrador ou quem trabalha na área de gestão de negócios é lidar com pessoas. Quem sabe, quem tem essa habilidade, essa competência, tem uma série de vantagens competitivas em relação a outros que não têm, né? Então, essa é a grande sacada desse nosso tempo. É muito legal isso que você falou, né, da gente contextualizar para a realidade das organizações, pensar que os conflitos existem, as pessoas são humanas, a gente vai entrar em conflito com nossos pares, não vamos sempre ter as mesmas ideias. E aí eu fico muito feliz de ver algo que nos últimos anos a gente vem discutindo,
que não é só focar nas hard skills, é focar nas soft skills também, pensar no nosso processo como autoconhecimento, né, na nossa trajetória como pessoa, quem somos, o que queremos deixar para o mundo, e aí juntando um pouquinho isso e como que eu trabalho em equipe e como que eu consigo tentar me equilibrar e me dar bem com os pares. Então, realmente, trabalhar com pessoas é sempre um desafio, e vamos ter personalidades diferentes. Seria muito chato o mundo se fôssemos todos iguais. Então, que bom que somos diferentes, temos personalidades, perfis heterogêneos, e isso é o que faz, né, as organizações se movimentarem e também os ambientes serem desafiadores para todos nós. Exatamente. Algo que eu acho muito legal que o professor faz, e é o que eu falo muito em aula agora, pós-Covid. É triste, né, a gente citar o Covid, mas enfim, o Covid veio, né, também para nos colocar para pensar, refletir sobre alguns aspectos, é a análise de riscos. O professor faz isso muito bem, né? Ele tenta pensar em diversos cenários, tudo o que pode acontecer no assalto, para já deixar toda a equipe dele preparada para esses momentos. Ainda mais que, diferente de uma organização normal, eles têm a questão de que estão distantes e não possuem uma comunicação tão direta que nem daqui a pouco nós vamos ter em uma organização com um par nosso. E aí o professor começa a pensar em diversas ocasiões. Reféns, o que pode acontecer se um refém se rebelar, policiais, se os policiais tentarem entrar, se os policiais tentarem negociar, quais são as medidas que toda a equipe, todo o grupo deveria tomar. E a análise de riscos é algo super importante para o contexto das equipes, para as equipes saberem quem é o responsável em cada ocasião, como as equipes devem proceder em determinadas ocasiões. E eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho também, já fazendo aqui um mega círculo, né? Indo para um lado e para o outro, e pensar na gestão de risco das empresas. Acho que o Covid nos trouxe isso muito forte, mostrando de que é muito importante para as empresas elaborarem um plano de contingência, terem um controle da sua gestão de riscos. Eu sempre cito o exemplo da rede Bluetree, por exemplo, que é uma rede que pega a cultura do Japão e traz essa cultura para dentro do Brasil. Aqui, nós não somos acostumados com cultura de gestão de riscos. Lá, eles são. E é incrível quando a gente vê o depoimento da rede do Bluetree falando de como eles se adequaram rápido ao contexto do Covid, onde cada pessoa, cada função sabia exatamente o que deveria fazer em um contexto extremo. Então, para mim, isso é um exemplo perfeito de análise de risco, gestão de risco, que a gente pode pensar pequenininho em como a gente faz dentro da nossa equipe, com os nossos pares, e pensar de uma forma mais macro também com a empresa. É algo que vem sendo discutido super recentemente no país, e eu acho que ele é uma baita área para quem está pensando em gestão de empresas, para quem está tentando se inserir no mercado. Acho que é um tópico super interessante para buscar mais conhecimento e se aperfeiçoar. Eu sempre costumo dizer que a grande capacidade do ser humano, e aí se a gente for buscar o darwinismo, né, é a capacidade de nos adaptarmos às situações. Os seres vivos que conseguiram se adaptar mais rapidamente a todos os eventos climáticos, eventos cósmicos que nós tivemos no nosso planeta, foram capazes de sobreviver até hoje, né? Não é à toa que os dinossauros foram extintos porque não conseguiram se adaptar a uma característica específica, né, da evolução da espécie. E isso acontece a mesma coisa para as empresas. Eu costumo dizer que o planejamento, a análise de riscos é uma etapa essencial de cada empresa. Eu posso fazer o melhor planejamento do mundo, né? E posso ter uma empresa sólida, posso ter contingências, e aí acontece a Covid-19. Será que alguma empresa previu o que aconteceu nos últimos meses no mundo? É muito pouco provável, né, que alguém tenha previsto que viria um vírus e que causaria uma pandemia mundial sem precedentes, pelo menos não na era moderna. Tivemos a gripe espanhola lá atrás, mas era outro contexto. Quem é que previu isso? Ninguém previu. Agora, tu disseste muito bem, a rede Bluetree, ela, muito provavelmente, ela se adaptou rapidamente a tudo que aconteceu. E as empresas que estão se adaptando estão
não digo que estão crescendo, mas estão se mantendo firme durante a pandemia. Algumas outras estão aproveitando, obviamente, né? Mas a capacidade de se adaptar, ela é muito importante nesse período. Todas essas empresas que estão se adaptando, elas talvez não estejam sofrendo tanto com as consequências da pandemia, né? Então, a capacidade do ser humano de se adaptar nessa situação, ela é muito, muito importante. Como também, Manu, aproveitando o gancho, né, o estudo da sua concorrência. O que as demais empresas estão fazendo, né? Em época de pandemia, então, já que a gente está buscando a questão da série, né, mas também jogando para essa questão mais atual, o que as outras empresas estão fazendo? Tem um caso muito específico dos shoppings, né? Eu lembro, eu resido em Canoas. Aqui em Canoas tem 2 shoppings. A gente chama o shopping antigo, o shopping novo, né? O shopping antigo de Canoas foi um dos primeiros que saiu até numa reportagem nacional sobre a questão do drive-thru, né? As pessoas ligam para o shopping e fica um funcionário da empresa já com o produto lá na porta, tu passa com o carro e paga, recebe o produto. Pô, foi uma baita sacada, né? Na época em que eles pensaram. Foram os primeiros a pensar, se adaptaram. Muito provavelmente a equipe do shopping chegou a essa conclusão. A gente tem que se mexer, senão vai tudo por água abaixo. E tem sido assim. Muitas empresas têm feito isso, né? A gente vê a questão da série, por exemplo, né? Essa questão do estudo da concorrência, tem muitas partes em que o professor ele estuda outros assaltos que foram feitos, né? Como fizeram, o que deu errado, analisa os riscos, né? E isso é uma coisa muito, muito importante, né? Eles estudaram o quê? Estudaram como é que funcionava lá a Casa da Moeda, qual era a rotina dos funcionários, como é que as coisas funcionavam no dia a dia. Olha, passaram um tempão analisando essas questões. Eu analisando isso, eu consigo prever o que talvez possa dar errado, talvez tenha mais assertividade naquelas coisas que eu quero que dê certo. Uma grande sacada da série, do professor, né? Eu acho que eles foram muito felizes em pensar essas várias facetas, né, de análise. Muito importante a questão do estudo da concorrência. O empresário de hoje não estuda a concorrência. Vamos abrir uma hamburgueria. Virou febre, né? Todo mundo quer abrir hamburgueria, mas não sabe se já tem hamburgueria na sua rua, não sabe se tem um hambúrguer melhor. Qual é a lacuna? Qual é o gap? Olha, todo mundo está fazendo hambúrguer de carne de gado, mas e se a gente fizesse um hambúrguer de carne de cordeiro, por exemplo? Será que tem demanda? Ninguém estuda isso, né? As pessoas não fazem pesquisa de marketing, os empresários não fazem. Eu acho que precisa mudar um pouquinho a cabeça, né, do pessoal que lida com gestão para estudar um pouquinho melhor a sua concorrência. Super concordo contigo. Por exemplo, o professor ali, eles focam na análise da concorrência, que, por exemplo, seriam os policiais também, tentar entender a rotina, quem são as pessoas, quais as motivações dessas pessoas. Isso a gente pode super pensar em dias de hoje. Algo até que me ocorreu nas últimas semanas, durante algumas bancas de TCC, discutindo com alunos e profs, é realmente essa questão da estratégia. Quando a gente fala de estratégia, do valor das empresas, muitas vezes a análise da concorrência fica de lado. Eu lembro que eu até falei para um aluno, cara, põe um BSC aqui, estudam 5 forças de Porter, tenta pensar no contexto da organização comparando com o que já tem, comparando com a concorrência. E isso, olha só, vale tanto para quando a gente tenta pensar no valor da nossa empresa, por exemplo, o que a nossa empresa quer passar para o cliente? Poxa, vamos comparar com a nossa concorrência. Por que o cliente sairia da nossa empresa e iria para outra empresa? E você tocou num ponto muito importante, que é, geralmente a gente vai pela emoção, né? Tá na moda abrir um negócio, ou vou aproveitar agora que estou em casa, vou começar. E aí você pega e começa. E aí vai muito de você tentar entender algo que eu gosto muito, é muito particular meu, da motivação e o propósito dos negócios. Qual é o propósito do teu concorrente? Qual que pode ser o teu propósito para você se destacar nesse meio? Então, tentar entender um pouquinho disso, ver a tua real motivação para um negócio específico, comparar com a motivação dos que já existem, aí tentar um diferencial.
Acho que essa questão da análise da concorrência, o seriado traz de uma maneira super curiosa, super diferente. Esperamos que vocês não vão atrás dos policiais para tentar entender a rotina deles, por favor, né? Mas eu acho que traz um jeito super divertido, super diferente que a gente pode contextualizar para o nosso cenário, sim. Queria aproveitar aqui e puxar, temos uma pergunta, eu vou publicar ela aqui, eu vou pedir tua ajuda para responder, Giovanni. Tem um assunto do feminismo, faço questão de começar respondendo. Sandrine pergunta sobre como nós conseguimos ver e encarar três questões aqui, principalmente a questão do feminismo, da diferença de gêneros e o gerenciamento de crise. Porque mesmo que o professor tenha pensado em tudo, nem todas as pessoas muitas vezes foram comunicadas sobre algumas coisas e nem tudo saiu, né, como ideal. E como a gente vê isso nas organizações atuais. Eu acho que eu gostaria de começar falando sobre a questão das diferenças sociais, das diferenças de gênero, depois vou pedir a tua palavra para você complementar a minha fala. Perfeito. Bom, infelizmente, acho que ainda existe muito isso nas organizações. Sei que posso falar sobre um exemplo super pequenininho, porque sou mulher e existe a questão entre feminino e masculino, mas existem até outras questões muito mais latentes atualmente. Vejo que novas organizações estão muito preocupadas com a inclusão de determinados grupos. Ouço em alguns podcasts, mas principalmente organizações novas e daqui a pouco em estruturas mais antigas, empresas maiores, com uma cultura mais definida, algumas coisas são muito difíceis. Posso dar um exemplo super pequeno, não é de jeito nenhum um exemplo geral, que é o meu. Eu sou da área de finanças e da área de exatas. Nessa área a gente tem pouquíssimas mulheres, geralmente é um ambiente masculino. E eu, infelizmente, já passei por muitos momentos desagradáveis por ser mulher. Vejo que é muito mais difícil conseguir a confiança em determinadas negociações, em determinadas reuniões, simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso é muito ruim. Acho que a gente ainda vai levar um tempo para mudar. Vejo que uma forma é que todas as organizações poderiam colaborar com todas as questões de discussão de diferenças sociais e diferenças de grupos minoritários, seria estimulando isso, daqui a pouco trazendo até rodas de conversa, rodas de discussão dentro das próprias empresas e tentando apoiar alguma causa, de um jeito ou de outro. Algo que veio muito forte com a pandemia e que eu espero que se expanda e continue principalmente nessa questão de grupos, minorias sociais, é a questão do valor das empresas. Eu sempre digo que passamos a ver o valor das empresas de maneira diferente depois da pandemia. Estamos muito ligados ao que as empresas pregam, a como as empresas conduzem sua relação com os colaboradores e com toda a sua rede de fornecedores e stakeholders. E por que não darmos valor às empresas que apoiam causas sociais e que estão tentando diminuir, né, o preconceito, as colunas, as barreiras que ainda existem com determinados grupos. Fico muito triste de ainda ver muitas dessas coisas acontecendo. Acho que vai um tempo para mudar e espero que essas novas empresas, que a pandemia tente assim trazer um ponto de questionamento para as empresas do que as empresas podem fazer para contribuir com essa discussão, porque, ao meu ver, elas podem contribuir sim. Eu concordo muito com o que tu falaste, Manu. Eu posso trazer um depoimento de uma empresa, na verdade foi a primeira empresa com a qual eu trabalhei, uma transportadora, comecei com 17 anos, e transportadoras, pelo menos na época que eu comecei, lá em 1997, era um ambiente extremamente masculino, tá? Porque existiam muitos ajudantes de carga, conferentes, motoristas. Quem pensaria em uma motorista mulher naquela época? Né? Era extremamente segmentado, né? E se tinha aquela ideia, não, uma mulher não pode dirigir um caminhão, não, uma mulher não pode carregar uma caixa, fazer força, né? E era um pensamento até certo ponto normal, né? Claro, normal dentro dos padrões masculinos, obviamente, né? Obviamente que esse pensamento, e aí felizmente está mudando, ainda muito lentamente, mas está mudando. Hoje as mulheres têm uma posição de protagonismo
né, no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Hoje a gente vê muitas presidentes de empresa, né, muitas mulheres presidindo conselhos de administração, como foi o caso da Luísa Trajano, né, que esteve participando de uma live aqui no Unicinos, talvez uma das maiores representantes do varejo brasileiro hoje, a Magazine Luiza, que é uma referência brasileira e, por que não dizer, mundial, né? Hoje é uma das empresas que tem um dos maiores valores de ação de papéis na Bolsa de Valores, né? Então, não é à toa, comandado por uma mulher, né? Então, eu acho que essa diferenciação de gênero é extremamente complicada, né? Eu vivi isso bastante na pele, até que apareceu uma mulher motorista. Foi contratada pela matriz da empresa, que era em Curitiba, e aí ela acabou aparecendo, né? Assim, uma novidade para todo mundo, né? Digo, poxa vida, como é que uma mulher está dirigindo uma carreta com 40 toneladas nas costas, né? Será que ela tem as aptidões necessárias? Gente, pelo amor de Deus, olha os pensamentos que a gente tinha naquela época. E eu faço a minha culpa também, porque quando a gente é jovem, a gente não tem o pensamento formado, a gente seguia pelo status quo da sociedade naquele momento, né? Infelizmente, assim como lá em 1700, 1800, a gente tinha escravidão no Brasil e no mundo, e a gente foi, e aos poucos está formando uma nova opinião, uma nova geração de pessoas que tá um pouco melhor, né? Essa questão tá um pouquinho melhor hoje, né? Então eu espero realmente que a sociedade evolua cada vez mais. La Casa de Papel mostra que ainda existe uma divisão bem clara, né, entre homens e mulheres, né? Mas a gente percebe que os homens e as mulheres têm os seus papéis, eles não precisam ser excluídos, né? Nem de um lado nem de outro, eles se complementam e eles podem, por que não, desempenhar as mesmas atividades, né? Hoje a gente vê, é muito plural, é muito interdisciplinar, é muito legal hoje essa convivência entre homens e mulheres. A gente não pode segregar nem de um lado nem de outro, temos que trabalhar juntos. Juntos a gente atinge o objetivo, independente da quantidade de homens, de mulheres ou outros gêneros que existem hoje, né, que estão em discussão hoje, a gente trabalhando junto, a gente é capaz de alcançar os nossos objetivos, sem dúvida alguma. Complementando aqui, Sandrine comenta, deixa eu publicar, aprendendo a usar as tecnologias, foi. Que ela fala que ela trabalha num grupo de concessionário onde a maioria é homem, sou a única mulher no meu setor, por isso eu acho muito necessária essa discussão. É claro, independente da questão da mulher ou uma questão de gênero, cor, qualquer outra questão, quando a gente fala de ser a minoria num ambiente de trabalho é algo super delicado. Eu acho que aí o que a gente pode mais fazer primeira coisa, trabalhar super bem, super focada, né? Mostrar para os pares que essas outras caracterizações, elas não fazem o menor sentido, não tem distinção nenhuma no ambiente de trabalho. E só complementando a questão do feminismo, sempre falo para as minhas alunas e para as minhas amigas, primeira coisa, seja uma mulher que apoie as outras mulheres. Muitas vezes a gente fala do machismo, mas nós não estamos ajudando as mulheres ao nosso redor. Então, seja uma mulher que apoie outras mulheres, em qualquer outra discussão de qualquer outro grupo de minoria, apoie os seus pares, apoie os outros, né, que estão na mesma luta que você, e comece fazendo pequenas ações no teu dia a dia também. Converso com meu noivo, tento conversar com os meus pais, que vem de uma cultura, né, de uma geração super diferente da minha. Se a gente for, aos poucos, fazendo essas discussões entre as nossas relações pessoais, daqui a pouco a gente vai conseguir ter um mundo melhor e um ambiente de trabalho bem mais legal. Sobre o último tópico aqui que você comenta, Sandrine, do gerenciamento de crise, né? Que nem tudo ocorre como esperado. Infelizmente, né? Isso acontece bastante nas empresas, na vida. Nem tudo ocorre como programado. E aí eu acho que o líder tem um papel fundamental em tentar acalmar os ânimos da equipe. E aí a importância da equipe ser heterogênea, para termos diversos perfis, onde cada pessoa reage de uma maneira diferente
e no equilíbrio ali na média do todo, a equipe consegue chegar numa conclusão, sentar e pensar no que deveria ser feito. E aí vai muito também da evolução da inteligência emocional da equipe. Se a gente for pegar Daniel Goleman, todo o pessoal que estuda essa parte de autoconhecimento e inteligência emocional, o que muito esses autores falam é que a inteligência emocional é tão importante quanto as hard skills. Então, por que não tentar desenvolver essas competências com a sua equipe de trabalho? E talvez esse seja um outro gatilho para pensarmos no desenvolvimento como líder da nossa equipe, ou nós mesmos como membro de equipe, daqui a pouco chegar, colocar alguns assuntos para discussão com os colegas, para debate, pensando que se todo mundo for aprendendo e evoluindo junto, é muito mais legal. Pois é, Manu, até tu comentaste uma questão que eu acho bem interessante, né? A questão da inteligência emocional. Eu trabalho bastante isso, inclusive nos cursos de pós-graduação da Unicinos, né? Dentro da disciplina de negociação e administração de conflitos, né? A gente trabalha bastante essa questão de se colocar no lugar do outro, mas é muito difícil a gente se colocar no lugar de uma outra pessoa do qual a gente não vive os problemas que ela passa no dia a dia. Por exemplo, né, durante muito tempo se discutiu a questão do lugar de fala, né? Como eu vou me colocar no lugar de uma mulher? Né? É muito difícil. Talvez conversando com elas, ouvindo-as, né, permitindo com que elas, no seu dia a dia, me relatem tudo aquilo que está acontecendo, o que elas estão sofrendo. Acho que talvez aí seja uma boa forma de as pessoas entenderem o que está acontecendo. Né? Então, acho que pode ser bastante interessante se fizer por este lado. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que a gente vê muito na série, e que eu costumo trabalhar bastante, é a questão da comunicação não violenta, lá do Marshall Rosenberg. Na série é o contrário, né? La Casa de Papel a gente tem muita comunicação violenta, eles vão pro embate, eles se agridem fisicamente, verbalmente, e tu podes notar, não termina bem quando isso acontece. Né? Os conflitos são exacerbados e muitos dos problemas, né, das contingências que muitas vezes eles têm que resolver, acontecem desta comunicação violenta, da forma como eles se relacionam, se tratam. Eu acho muito importante também os gestores, líderes, trabalharem isso, saber se comunicar, criar um ambiente saudável, né? Falar em um tom de voz baixo, acolher as pessoas, usar a empatia, né? A própria inteligência emocional, para que se possa construir um ambiente legal de trabalho. Super legal, super concordo contigo. E eu acho que essa questão da comunicação não violenta, da gestão de conflitos, é algo que tem que evoluir muito ainda, né, nas organizações. Coincidentemente, estava discutindo algumas habilidades a serem desenvolvidas em alguns cursos da Unicinos, e foi um dos tópicos que eu levantei. Não sou da área, mas entendo a importância disso. Acho que é importante todas as áreas entenderem, então, muito pertinente a tua fala. Voltando aqui para as nossas anotações, o que a gente pensou que La Casa de Papel pode contribuir mais para a gestão, já indo aqui para os últimos tópicos, para a gente conseguir fazer um bônus e falar um pouquinho sobre outras séries e filmes também. Vamos aproveitar o Giovanni, porque o Giovanni manja muito de séries. Vamos aproveitar o tempo, otimizar o tempo aqui com ele. Bom, o que eu também anotei aqui da La Casa de Papel é a questão que os líderes também precisam operacionalizar. E isso eu acho que ficou super claro nas nossas últimas falas, né? Não adianta o líder só falar, até porque daí ele não vai ser líder, né? Também delegar tudo ou não estar junto com o time. Da mesma forma, não tentar ser empático e entender as situações que o time passa, os desafios que o time está tendo, né? E, enfim, essa comunicação direta eu acho que é muito importante, a mão na massa todos juntos, pensando que, de uma forma geral, líder e equipe são uma única equipe, né? São um único grupo de pessoas e que um precisa do outro para que todos consigam atingir o seu objetivo final. Faz sentido para ti? Faz muito sentido. Eu sempre costumo dizer que líder que é líder, gestor que é gestor, chefe que é chefe, diretor que é diretor, ele tem que saber botar a mão na massa. Eu tenho, Manu, assim, uma política, né? Toda vez que eu cheguei numa empresa para gerir uma equipe, isso eu conto em sala de aula para meus alunos, eu costumo fazer o seguinte: eu pego um caderninho
e sento do lado da pessoa do setor. Escuta, Manu, o que tu faz no teu dia a dia aí? A pessoa me olha assim com uma cara meio desconfiada, né? O que esse cara tá fazendo aqui com um caderninho, quer aprender o que eu faço, quer me mandar embora. Mas eu acho que como eu posso cobrar uma pessoa se eu não sei o que ela faz no dia a dia? Se eu não sei operacionalizar aquilo que ela faz no dia a dia. Então, digamos que a Manu faz lá a contabilidade da empresa, né? E aí ela chega para mim e diz assim: não, tá tudo certo com a contabilidade, tá aqui, ó, essa soma aqui, ó, 2 mais 2 2 mais 2 é 5, tal, é isso aqui mesmo. Ah, beleza, confio em ti, 2 mais 2 é 5. Né? Se eu não sei o que tu faz ou como tu operacionaliza o teu trabalho no dia a dia, eu confio cegamente naquilo que tu faz. E aí, se tu diz para mim assim, não, eu não consigo entregar um resultado melhor porque o meu computador é muito lento. Eu vou acreditar em ti, vou te comprar um novo computador, eu vou botar mais gente a trabalhar, ou se eu conheço o que tu faz, eu sei que tu tá me enrolando e, enfim. Então, eu acho muito necessário um líder, um gestor, saber o que o seu funcionário faz no detalhe. Pelo menos é um lema que eu tenho para mim, saber no detalhe. Né? E aí eu posso entender melhor a dinâmica das atividades, a dinâmica das tarefas e poder ajudar em momentos em que seja necessário. Então eu acho que o líder tem esse papel, ele precisa se envolver, ele precisa operacionalizar, ele precisa ir para cima, no bom sentido, obviamente, né? Ir para cima de cobrar resultados, de estimular a sua equipe, de desenvolver a sua equipe para que os resultados possam ser atingidos lá no final. Acho muito bom que isso aconteça. E o professor tem esse comportamento na série. Ele bola os planos, ele corre atrás, ele muitas vezes bota a mão na massa para fazer alguma coisa, e isso é muito importante. E o legal é que todos respeitam o professor. E a gente entra naquela discussão clássica, né? Você adquire o respeito, a admiração do teu time, dos teus pares. E vai ser com a tua atuação, né? Do jeito que você é no dia a dia, no ambiente de trabalho. Super concordo com a tua fala. Acho que a última coisa que eu anotei aqui vai bem ao encontro disso que a gente vem discutindo também, que é o equilíbrio emocional nos momentos desafiadores. E aí eu acho que o seriado nos traz exemplos positivos e exemplos negativos. Temos pessoas super equilibradas que conseguem, acho que posso citar de exemplo o professor, né? Consegue pensar metodicamente, um pensamento mais metódico, né? Não, a gente vai por esse caminho, respira e faz, né? A gente já tem isso planejado. E a gente tem as pessoas que são movidas mais por impulso e que acabam colocando as emoções à flor da pele. Como lidar com isso? Como conseguir um equilíbrio emocional, será, na equipe de trabalho? Vou passar essa bomba para ti. Olha, é realmente algo bastante difícil, né? Equilíbrio emocional no trabalho. É como eu disse anteriormente, lidar com pessoas é a tarefa mais difícil, é a tarefa mais complicada. O resto tudo é barbada. Agora, a gente conviver com as pessoas diariamente é uma tarefa muito complicada. Há uns tempos atrás, as pessoas diziam assim: não, eu sei lidar com as minhas questões pessoais, ficam do portão para fora da empresa. Isso não existe. A gente não tem como deixar a nossa vida pessoal do portão para fora. Né? Se a gente não tiver legal, a gente não vai desenvolver legal o nosso trabalho. Se nós tivermos uma desavença, uma rusga com algum colega de trabalho, com o nosso líder, com o nosso chefe, como é que a gente vai desempenhar um bom papel? Né? Às vezes a pessoa consegue, às vezes isso é um incentivo para a pessoa, motiva a pessoa a fazer isso. Né? Ah, eu vou mostrar para aquele cara lá que não confia no meu trabalho que eu posso, que eu consigo, e aquilo motiva a pessoa vai para cima e consegue. Mas outras pessoas não conseguem, outras pessoas se desanimam totalmente. Né? Eu vejo eu tenho uma bronca, assim, de algumas coisas, como às vezes aparece, palestra com o motivador fulano de tal, um líder precisa motivar os seus funcionários. Ninguém consegue motivar um funcionário. O que para um pode ser uma motivação, para outro pode ser uma desmotivação. Né? A motivação vem de dentro. Né? Então, a gente pode criar condições para que a pessoa se motive, mas cada pessoa é uma pessoa diferente, tem uma personalidade diferente, tem uma forma de encarar a vida diferente. Como a gente faz isso no ambiente de trabalho, né? Como a gente equilibra isso no ambiente de trabalho?
conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, né? Tentando entender quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, o que as faz feliz dentro do ambiente de trabalho, o que as incomoda dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que só assim a gente consegue manter um ambiente saudável dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um setor, dentro de uma atividade específica. Não existe outra forma. Eu não consigo agradar a todos, a não ser que eu saiba o que todos querem, ou o que é caro para cada uma dessas pessoas. Então, para isso, eu preciso conversar com elas. A gente vê líder, muitas vezes, em empresas que não conversam com as pessoas, que não dão um bom dia, né? Que não tomam um café, que não puxa conversa, né? Isso é fundamental, isso precisa acontecer, né? Imagina eu chegar para trabalhar e não conversar com ninguém, né? Nós somos seres sociais, acima de tudo. A gente precisa da interação. São muito poucas as pessoas que conseguem viver sem conversar com os outros. Dentro do ambiente de trabalho, um líder precisa conversar com seus liderados, com todos, para saber o que está acontecendo. Eu acho que só assim é possível manter um equilíbrio emocional. De outra forma, não tem que fazer terapia em grupo, não tem que fazer nada disso. Tem que conversar e entender o que cada um precisa, o que cada um necessita e tentar construir um ambiente para que sejam contempladas todas as necessidades das pessoas. É o que eu acredito. Super legal. Complementando tua fala, super assertiva. E vou falar agora algo que todo mundo já falou na época da pandemia, mas eu realmente acredito que seja verdade, foi a humanização das pessoas. Eu vejo isso nas aulas e acho super legal que, como abrimos as portas das nossas casas, né? Estamos aqui nas nossas casas conversando com vocês, como exemplo, a gente acaba se mostrando um pouquinho mais humano. Vocês estão vendo onde eu moro, a plantinha que eu tenho, volta e meia meus gatinhos passam por aqui, e aí na aula a gente para, conversa, conta a história do gato, e eu acho isso super legal, para a gente lembrar que temos a figura do profissional aqui, mas somos todos seres humanos, com uma vida, com uma história, todos com uma história completamente diferente, então que legal se a gente poder entender, né, a história de cada um, a trajetória de cada pessoa, e o que cada pessoa pode nos ensinar também. É verdade, eu acho que é muito legal essa questão realmente da humanização, né? Muitas vezes a gente percebe que, principalmente a figura do professor, né? Alguns alunos, alunas têm aquela figura do professor como talvez um profissional bem-sucedido ou alguém que teve oportunidade de estudar, de se preparar. A gente não tem nada demais. Eu costumo dizer para os alunos, gente, titulação, cargo, não quer dizer nada se tu não tiver vontade, se tu não tiver determinação, se tu não for uma pessoa disposta a conseguir os teus objetivos, né? E para conseguir os teus objetivos, tu precisa das outras pessoas. Tu não pode trabalhar sozinho. É difícil a gente ver um grande nome da humanidade que tenha conseguido coisas sozinho, né? Sempre precisou de ajuda de alguém, né? Seja da sua esposa, seja do seu marido, né? Sempre tem alguém por trás, sempre tem alguém junto, né? Fazendo com que a gente chegue lá. Dentro de uma empresa, a gente precisa de uma equipe e a gente precisa trabalhar junto com essa equipe para que as coisas aconteçam, né? Acho muito legal isso. E essa questão da pandemia geralmente trouxe, sou gente como a gente, né? Eu também tenho os mesmos problemas que vocês, eu tenho as mesmas necessidades que vocês e estamos aí. Estamos todo mundo junto, né? Enfrentando essa dificuldade e crescendo também na diversidade. Muito legal mesmo. Temos uma outra pergunta aqui, deixa eu publicar. Leonardo pergunta: como lidar com a pessoa que reclama de tudo que é solicitado para fazer, mas sempre faz bem, porém contamina os colegas?
Eu tentaria descobrir, eu sou da comida, né? Olha o meu exemplo, nada a ver. Eu tentaria descobrir o que essa pessoa gosta e levaria um docinho super especial para ela com um bilhetinho de agradecimento. Eu duvido que essa pessoa não ficaria mais feliz. Como estamos na pandemia, eu seria super gentil e tentaria colocar gratidão e gentileza no dia dessa pessoa. Ao meu ver, os pequenos gestos, eles fazem super diferença. Mas vou deixar para o Giovanni, que é especialista nessa área, antes que eu comece a fazer cálculos financeiros aqui no meio da minha resposta também. Não, eu acho que tudo o que um líder, um gestor pode fazer para tentar contornar o problema deve ser feito, tá? O que tu falaste, Manu, por exemplo, tu vai levar um bombonzinho, vai levar uma comida diferente, vai tentar estreitar o relacionamento com a pessoa, também é uma forma de tentar ampliar esse leque social dessa pessoa, a convivência dessa pessoa dentro da organização. Mas o que eu acho muito importante é que tu tente fazer com que essa pessoa reconheça e se veja como importante dentro do todo, né? Claro que existem pessoas que têm um temperamento diferente das outras, pessoas mais fechadas, mais pessoas que têm dificuldade de se abrir as suas características emocionais para com as outras. O que a gente deve fazer é tentar deixar essa pessoa se sentir bem, né? O fato de uma pessoa reclamar de tudo, alguma coisa está incomodando essa pessoa, tá? Porque não é normal alguém reclamar sempre de tudo, né? Então, vamos tentar saber o que está acontecendo. Bota o fulano na tua frente, senta com ele, convida para tomar um chopp num bar, um almoço, alguma coisa do gênero, né? Um ambiente que seja descontraído, muitas vezes até fora do trabalho, pode ser no horário do almoço, né? Cara, olha, me fala aí, o que está te incomodando aí? O que está acontecendo? Olha, certamente se tu procurar num ambiente fora do trabalho, sozinho, de uma forma mais individual com ele, ele vai abrir o coração para ti, vai dizer o que está acontecendo, né? E aí tu pode entender, olha, não, mas ele tem a sua razão de ter esse comportamento, o que não quer dizer que ele esteja certo, né? Mas ele tem a sua razão, ele tem o seu motivo, e eu tenho que entender esse motivo e tentar fazer com que tornar o ambiente talvez mais atrativo, aprazível, para que ele não tenha esse sentimento. Quem sabe, né, alguma coisa que os colegas estejam fazendo está incomodando ele, né? Pode acontecer, gente. Eu, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que odeio incenso. Eu odeio incenso. Quer me ver brabo? É só alguém é só ver alguém ligar um incenso, né? Mas no trabalho, muitas vezes tinha uma pessoa que gostava muito do incenso, né? E aí, como é que faz? Ela gosta muito, eu não gosto, né? E o que funciona? Bom, então vamos arrumar uma forma de ficar bom para os dois. Bom, tem o dia tal, é o dia do incenso, pode ligar o incenso tal hora, ou o dia que ela liga o incenso, eu, né, sei lá, fico um pouco afastado, mas a gente tenta costurar uma forma de poder conviver nessa diferença. O que não dá é para a gente viver em eterna briga, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e as outras pessoas também têm as suas particularidades. Conversando, alinhando as questões, a gente sempre pode chegar num denominador comum. Talvez não agrade 100% a um nem ao outro, mas a gente consegue chegar mais ou menos, né, numa balança aí e tentar que fique pelo menos bom para as duas partes, né? Mas é muito difícil, gente. Não é uma coisa simples, viu? É uma coisa que tem que ser trabalhada no dia a dia, leva tempo e precisa conversar muito. Super legal a tua fala. Vocês não viram, mas enquanto o Giovanni falava, eu mostrava o meu suporte de incenso aqui do lado, por isso que ele ficou dando risada. Ainda mais agora no home office, está sempre ligado, viu? Ainda bem que estamos trabalhando em ambientes separados. Finalizando a discussão, eu sempre falo, sempre insisto, cada pessoa tem uma história, a gente nunca sabe a história da outra pessoa, o que a outra pessoa passa, como que é o dia a dia dela. Então, acho que sempre tentar ter um olhar de carinho com o outro é sempre muito legal.
Bom, fechando a discussão de La Casa, gostaria de aproveitar e pedir para você sugerir, né, alguma outra série que o pessoal possa assistir, possa se inspirar agora na época das férias, que tenha a ver um pouquinho com gestão. Antes disso, eu queria aproveitar o gancho aqui com o que a Sandrine perguntou, falou, e sugerir novamente para vocês, quem acompanhou nossa live um tempinho atrás, se eu não me engano, eu sugeri também, Madame C.J. Walker. Gosto muito de seriados barra documentários, né, que relatem fatos reais. Então, Madame C.J. Walker foi a primeira mulher negra dos Estados Unidos da história. Então, eu acho uma história super inspiradora, que trata de uma minoria e de uma forma super descontraída, super legal. E aí, a partir desse seriado, a gente também consegue tirar traços e características super legais para nos inspirar, como líder, como pessoa também. A maneira simples, a maneira determinada dela seguir com os seus objetivos, seguir com o seu sonho. Então, fica aí a dica, é uma série super inspiradora, super rapidinha para assistir agora nas férias e para tentar linkar ali com várias coisas que vocês veem em sala de aula. Ah, legal. Nessa tua fala, Manu, eu também destaco um filme que fala também sobre uma mulher que fez história nos Estados Unidos, né? Que é o filme Joy, deve se conhecer, né? É uma mulher também que hoje tem um império nos Estados Unidos, né? E começou vendendo uma espécie de esfregão, né? Pro chão, assim. E hoje ela tem uma série, uma gama de produtos, né? O filme no Brasil ele chama Joy, o nome do sucesso, né? Joy. Então é um filme bastante bacana aí, muito legal, que também mostra a determinação dela, mostra todos os perrengues que ela passou por ser mulher, inclusive, né? Inclusive da própria família, a família não a respeitava por ser mulher, né? Muitas vezes, e isso acontece muito, né, Manu? Homens que não respeitam a mulher ter mais sucesso do que ele dentro da própria família. Isso é uma coisa muito complicada, né? Claro, hoje para nós isso é uma coisa, nossa, mas como isso? Mas ainda está muito enraizado, né? Tem muito homem que pensa que não, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que, né? Eu sou o líder dessa família, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ser mais importante. As coisas mudaram hoje, né? Não tem que ser mais assim. Mas, enfim, esse filme traz muito latente isso, né? Traz de uma forma muito forte isso. Existem algumas outras séries que eu gostaria de recomendar para vocês, mas muito fortemente duas, né? Duas séries que eu acho que marcaram. Uma já acabou, foi Game of Thrones, né? É uma série que marcou época e que, nossa, essa série da dinâmica organizacional, ela é sensacional, né? Então tem muita coisa que a gente consegue enxergar, liderança, delegar atividades, delegar funções. É muito legal. Se puderem, assistam Game of Thrones, né? Que é uma série que mistura ficção, mistura fantasia, mas é muito bacana. E tem uma série que eu não tinha visto até recentemente, né? E ela falta metade da última temporada, que é a série Vikings, né? Tem no Netflix e é sensacional também. E o legal é que, além de mostrar o poder da liderança, o poder do planejamento, né, muito parecido aí com o que a gente vê em Casa de Papel, claro, ela é uma série mais gráfica, mais violenta, mas é muito interessante, mostra a dinâmica entre diferentes povos, né? Então, o povo nórdico, o povo saxão, que hoje, né, é onde fica a Inglaterra e região, né? E traz uma dinâmica muito bacana, né? E o papel da mulher dentro deste processo, né? A mulher nórdica, ela era muito mais evoluída no sentido social do que em outras partes do mundo. Ela tinha um papel muito mais importante naquela época. Ela era uma mulher forte que batalhava junto com os homens, batalhava mesmo em batalha, guerras, né? Conflitos, né? E ela tinha uma importância muito grande, tanto que essa série, gente, Vikings, é baseada
eu não vou dizer em fatos reais, tá? Porque não se sabe se foi real ou não, mas ela é baseada em contos nórdicos, né? Então ela tem um fundo de verdade, né? Então ela é muito interessante. Não é uma série muito longa, ela tem 6 temporadas, as primeiras temporadas tem 10 episódios só, depois a gente tem alguns com 20 episódios, mas é muito boa. E por fim, tá? Para a gente não se alongar muito também, eu destaco um filme que provavelmente já deve estar no caderninho de muita gente, ou muita gente já deve ter visto, que é Coração Valente, Braveheart, que é um filme do Mel Gibson, que é um clássico, né? Esse é um clássico muito bacana, assim, de como um líder pode motivar as pessoas a mudar o mundo, literalmente. Né? Então é um filme bastante interessante, eu gosto muito, né? Sempre que posso eu revejo este filme. Né? Tem um outro agora que eu estou pensando que também é muito interessante e um pouco mais parecido com Casa de Papel, que é o Poderoso Chefão, toda a trilogia. Para mim, Poderoso Chefão é o melhor filme da história, assim, em termos né? Eu gosto bastante de ficção científica, gosto de cultura pop, né? Então eu gosto. Mas o Poderoso Chefão tem muitos elementos legais. Eu trabalho muito em aula o Poderoso Chefão, né, resolução de conflitos, próprio planejamento, estratégia, né, como lidar com determinadas situações. São algumas sugestões que eu dou para vocês. Obviamente existem milhares de outras, mas nosso tempo também ele é curto, né? E a gente também não quer alongar demais as coisas. Mas são obras assim que eu considero essenciais, que se vocês puderem ver, vai agregar bastante a percepção de mundo de vocês. Então fica a dica aí de alguns filmes e séries que vocês podem acompanhar, mas em outras oportunidades, né, Manu, a gente vem aqui e de repente conversa sobre outras questões mais específicas e relevantes aí para a nossa vida. Isso mesmo, concordo contigo sobre o Poderoso Chefão, e acho que agora nas férias é um super momento para que vocês consigam assistir com calma, maratonar. Concordo contigo, para mim, melhor filme, não tem discussão, e a gente consegue tirar várias visualizações de negócios e até tentar comparar com algumas evoluções e com as organizações nos dias atuais. Eu gostaria de finalizar com, acho que foi um dos últimos seriados que eu assisti, é um brasileiro, que foi Coisa Mais Linda. Acho que também fica bem ao encontro do que a Sandrine trouxe aqui de discussão, da atuação da mulher, do protagonismo feminino. Então, acho super legal uma produção brasileira. Foram várias amigas minhas, minha irmã, que me indicaram, acabei assistindo, porque, assim, ó, tive várias indicações e super legal a contextualização ali da figura da mulher nos anos 50 e como o protagonismo feminino naquela época foi importante para a gente chegar nos dias atuais, onde não estamos num cenário perfeito, mas estamos num cenário de evolução. E aí a gente também consegue discutir dentro a questão de conflitos, gestão de empresas. Fica a dica aí para vocês, um seriado bem leve também, bem legal para vocês acompanharem brasileiro. Bom, acho que de uma forma geral era isso. Sempre falo para ti, né, Giovanni? Temos que combinar uma conversa só sobre filmes, porque de filmes a conversa se estenderia muito. Mas fica aqui meu super agradecimento à tua participação. Acho que foi muito legal a conversa de hoje e espero que possamos voltar com esse momento, com esse bate-papo em outras vezes também. Muito obrigada. E antes de passar a falar para ti, aproveito para agradecer ali ao pessoal que interagiu com a gente, conversou. Sempre um prazer estar aqui participando de algum evento no Connect. Tá ok. Eu agradeço muito, Manu, a oportunidade de participar desse evento tão bacana que é o Conecta Mais da Unicinos, né? Eu acho que é uma oportunidade muito legal para a gente estreitar laços, estreitar relações, de ter um bate-papo mesmo com as pessoas, né? Mais informal, não ficar aquele negócio tão, né? Sala de aula, tal. Não, aqui é um bate-papo, acho legal. A gente pode expor as nossas opiniões, pode debater sobre assuntos diversos que estão relacionados às questões que são tão caras para a gente, né? Como gestão e negócios, né? A área que a gente atua. E agradecer mais uma vez o convite, né? Dizer que estou sempre à disposição aí, sempre que necessário. E realmente temos que ter um papo sobre filmes aí no futuro, tá? Muito obrigado, Manu, muito obrigado, Unicinos, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí
neste momento, né? E não desistam, pessoal. Sigam em frente e vamos vencer juntos aí todas as dificuldades que a pandemia tá nos colocando aí. Grande abraço para todos e para todas. Obrigada, pessoal. Nos vemos em algum próximo evento. Fiquem aí com as dicas. Esperamos que vocês consigam aproveitar as férias, assistindo algumas das dicas que passamos e contextualizando com o que vocês já aprenderam em sala de aula. Tchau, tchau.